coisas e mesmo assim ir dormir com aquela sensação de que não foi suficiente, de que poderia ter feito mais, como se você estivesse devendo algo pra alguém, pra você mesmo, pro mundo. E isso tem nome e isso tem causa. E pode estar ligado ao TDAH. Muitas pessoas com TDAH crescem e passam a vida toda ouvindo críticas. Você é descaído. Você não termina nada. Você tem tanto potencial, mas... E com o tempo, isso acaba moldando uma autoimagem totalmente danificada. E mesmo quando você começa a funcionar melhor com medicação e com estratégias, essa sensação de dívida continua. Você entrega, só que sente que não foi bastante. Você tem um tempo livre, só que tá se culpando por descansar. Você se sabota antes que alguém fale que você falhou. É como se você tivesse o tempo todo tentando se provar, mas sem saber exatamente pra quem. Mas existem estratégias pra gente começar a mudar isso. Reconheça aquilo que você já entrega. Pra isso, passa a registrar, anotar. Torna isso visível. No TDAH, o cérebro tende a apagar tudo que já foi feito e foca só no que ainda falta. E isso cria aquela sensação de estar sempre devendo, mesmo quando você já fez muito. O que pode ajudar aqui? Anota as pequenas tarefas do dia que você concluiu. Sim, até as óbvias. Além de criar uma lista de coisas a fazer, você também tem que criar uma lista de coisas já feitas. Usa um quadro, um planner ou até o bloco de notas do seu celular para visualizar o que você realizou. Quando você começa a ver o que você já fez, você começa a tirar o peso da culpa e passa a colocar um pouco mais de foco na realidade e não só na cobrança. Você tem que criar metas que sejam realistas e não infinitas, para você encerrar o seu dia com o suficiente possível. Quem tem TDAH costuma criar algumas metas grandiosas, idealizadas, e aí, obviamente, vai se sentir frustrado por não conseguir cumprir. E isso faz o quê? Vai só alimentar toda aquela autocrítica, todo esse ciclo de insatisfação que já existe aí. Você tem que definir o que é possível para hoje, com base no seu contexto real, na circunstância que você está vivendo. E você tem que se comprometer com 2 ou 3 ações essenciais, em vez de uma lista com 15 tarefas. E quando você concluir, você tem que se permitir parar, sem inventar mais obrigações só para compensar. Essa consistência, ela só vai ser construída quando você começar a implementar metas que sejam alcançáveis, tangíveis, e não com cobranças infinitas. Você tem que tentar identificar esse discurso interno que você herdou e que tá lá sempre uma vozinha falando na sua cabeça. Quando essa vozinha surgir, questiona ela. Pergunta: essa voz é mesmo minha? A gente já falou que as pessoas com TDAH geralmente crescem ouvindo. E acaba que com o tempo, essa voz externa acaba se tornando uma voz interna. Você passa a repetir aquilo que você ouviu dos outros para você mesmo. Tenta prestar atenção naquilo que você diz para si mesmo quando não consegue algo. E se pergunte: essa cobrança é real ou é uma herança emocional de todas essas críticas que eu ouvi? E você tem que responder com a sua voz de agora, não com aquela que te ensinaram lá no passado. E a cura em relação a isso começa quando você escolhe um novo tom para falar com você mesmo. Você precisa ter momentos de pausa sem se culpar, como forma de presença e não de fuga. A gente já falou aqui que no TDAH até o descanso pode gerar culpa. Só que você precisa se lembrar: a pausa não é um prêmio, ela é uma necessidade biológica e emocional. E quando você aprende a pausar com presença, ou seja, não fugindo, mas acolhendo, você volta com muito mais clareza, mais foco, mais força. Pausa é uma estratégia de autorregulação, tá? E você precisa tentar fortalecer sua autoimagem com fatos, não só com falhas. O cérebro com o TDAH, ele tem um viés de negatividade aprendido. Ele grava muito mais os erros do que os acertos. O que a gente pode fazer para tentar reverter isso? Tenta listar 3 coisas que você fez bem no dia. Não precisam ser coisas grandiosas não, tá? Podem ser coisas extremamente simples. Tenta criar uma pasta, pode ser simbólica no próprio celular, de validação. Como assim? Para você deixar guardadinho nessa pasta feedbacks positivos, mensagens. Tenta praticar o exercício de se fazer a seguinte pergunta: o que eu faria se eu estivesse olhando isso com mais gentileza? A sua identidade não pode ser construída só com as falhas que você teve. Ela precisa ser sustentada por fatos, por conquistas, por tudo aquilo que você já superou, mesmo que os outros não tenham visto. Então, se você vive se sentindo em dívida, isso pode estar acontecendo porque você está preso numa conta emocional que não é só sua. Só que você pode começar a quitar essa conta com gentileza. Você não precisa se provar o tempo todo. Você pode aprender a se reconhecer no que você